Criptomoedas que podem vir a subir nesse ano de 2026, né? Não é um momento bom, né, atualmente para as criptomoedas, né? Esse ano de 2025, o final de 2025 para cá, né, não foi uma coisa muito boa para as criptomoedas, né? Teve uma queda muito grande aí, mas o mercado, né, a previsão que a gente faz para 2026 é ainda uma recuperação, tá? O Bitcoin batendo aí as casas novamente, subindo a casa de 100 mil dólares, né? O Bitcoin, que é o grande termômetro, né, do mercado, né? Quando o Bitcoin vai mal, você já pode esperar que as altcoins, né, meme coin, vai ser pior ainda, né? A queda vai ser brutal. Então, quando há uma perspectiva, uma narrativa forte para o Bitcoin, né, subir, a gente já espera uma alta significativa também nas altcoins, né? Você, quando for analisar o mercado cripto, tem que analisar sempre dessa forma, né? Não é como o mercado de ações normal, né? Tradicional ali, não segue as mesmas regras ali, né? É muito ligado à narrativa do Bitcoin, tá? Se o Bitcoin cair 20%, as altcoins vão ter uma queda brutal de 50%, 60% ali, né? Aí as meme coins nem se fala, né? Capaz de nem existir mais alguns projetos ali, que não tem suporte algum. Já quando o Bitcoin sobe 20, 30%, 40% em alguns anos ali, 50%, a gente pode esperar uma subida absurda de algumas altcoins. Não são todas também, né? A gente não vai aqui generalizar, né? Que qualquer projeto, qualquer merda que você comprar vai subir, né? Não. Tem que ser um projeto realmente com alguma estrutura ali que a gente, fazendo uma análise ali, um estudo, pode ver se aquele projeto vale a pena ou não investir. Daí é você investindo inicialmente, né? Que vai decidir isso, analisar o projeto. Por isso que é importante analisar e conhecer aquilo que você está investindo, né? Não cai nessa que tudo vai subir quando o mercado está em alta, né? Muito lixo sobe mesmo, né? Mas quando cai, tem uma correção ali, normalmente desaparecem, né? E aqui, seguindo o primeiro da lista, né? Claro que é o Bitcoin, né? A gente prevê que o Bitcoin vai sim voltar às altas, a alta histórica que ele teve, né? Vai bater a casa de 100 mil dólares novamente, né? Essa queda que houve é justamente uma correção, né? Todas as vezes que o Bitcoin bater uma casa, um número absurdo, né? Vamos supor aqui um cenário, né? Quando o Bitcoin finalmente bater 1 milhão de dólares, né? A tendência é que nos próximos meses ali, os próximos dias, né? Depois da euforia, porque quando o que vocês têm que entender é o seguinte, né? Quando um ativo, né, atinge uma alta absoluta, uma alta absurda assim, que a gente não é o padrão ali, né? Aquela alta ali tá muito ligada à euforia das pessoas, né? Porque quando o Bitcoin bate 100 mil dólares, né? Uma marca histórica, daqui a pouco 200 mil dólares, né? Quando chega esse tipo de ocasião, né? Muitas pessoas que nem ouviam falar de Bitcoin, nem entendiam que ativo é aquele, né? Começam a querer investir naquilo ali. É nesses momentos que, se você usar os mecanismos de busca ali do Google, né? Quanto que as pessoas estão pesquisando as palavrinhas ali, Bitcoin, Ethereum, Solana, né? É nesse momento que essas palavras vão estar sendo mais pesquisadas no Google, por exemplo, né? Por isso que é importante esse tipo de ferramenta. Você está sempre buscando esse tipo de termômetro para saber como está a percepção das pessoas em relação àquele ativo no momento, né? Geralmente quando não se tem busca nenhuma ou quando tem pouca busca ali, geralmente as pessoas estão com mais medo ou receio ou não estão nem aí porque o ativo não está fazendo barulho, né? Agora, quando está fazendo barulho, esse é o momento que você já deve brecar os seus investimentos, né? Pelo menos essa é a minha opinião, né? Quando já fez barulho, chegou na porta do seu vizinho que não entendia nada de Bitcoin, o cara tá falando de Bitcoin, é um sinal de saída, né? É um sinal de você liquidar algumas posições ali, porque o mercado está próximo da correção, né? Muitas pessoas usam
a palavra não entendem muito bem, né? Às vezes não entendem o que é correção mesmo. A correção justamente é aquilo que tá no próprio nome, né? O movimento de correção ali, tá algo irregular ali, o preço se corrige, o mercado se corrige ali. Para ser mais sincero, né? O próprio mercado vai entender como é que tá ali e vai se corrigir, porque é natural, né? Mas algumas pessoas olham de fora isso e acreditam que é bolha, né? Usa o termo bolha ali. Algumas bolhas realmente são criadas, não só no mercado cripto, mas vários outros mercados aí, vários outros cenários aí, né? O mercado da tecnologia tem várias, agora as pessoas estão falando que é bolha da IA, né? Eu ainda não acredito, né? Pode ter uma correção, né, no sentido que as pessoas, à medida que, por exemplo, o chat GPT surge, né? Você consegue conversar, interagir com a IA de texto, daqui a pouco é voz, a IA consegue te auxiliar por meio de voz, daqui a pouco imagens ela consegue criar, gerar vídeos e tudo mais. E as pessoas, daqui a pouco surge uma notícia de um robô humanoide projetado pelo Elon Musk, tudo a euforia tomar conta, né? O futuro chegou, aí você já imagina que vai ficar desempregado daqui a pouco, que vai substituir todo mundo vai ficar desempregado. E ou é pessimismo ou é otimismo absoluto, né? E é isso que pode causar algum movimento de bolha, né? As pessoas imaginam que o futuro, daqui a um ano, dois anos, vai ser muito diferente do que é agora. Aí vem a incerteza, e da incerteza pode vir o otimismo ou o pessimismo, né? E esses movimentos são caracterizados assim como bolha, né? Como ocorreu lá na bolha da As.com, né? No início lá de 1990, né? Então, onde surgiu muitas empresas, né? O próprio PayPal, né? A própria Tesla. Tesla não, né? As primeiras empresas do Elon Musk, né? Para ser mais sincero ali. A Amazon surgiu dali também. Todas essas empresas surgiram no mesmo momento, mas muitas outras ideias horríveis que só levavam o nome de .com faleceram, né? Acabaram, porque não fazia sentido nenhum. Mas se tinha .com no meio, por ser uma euforia, as pessoas não saberem, não entenderem muito bem o que é a internet, criava-se esse movimento de qualquer ideia, mesmo idiota, recebia investimento, recebia aporte dali, e as pessoas achavam que aquilo estava certo, muito por conta do movimento, do sentimento de euforia, né? Basicamente o que acontece com a IA também, basicamente o que acontece também com as criptomoedas em alguns momentos, né? Por isso que você tem que estar sempre atento a esse tipo de sentimento que as pessoas têm, né? O indicador, né, que as pessoas usam bastante, que é de medo e otimismo, né? É um indicador muito forte e eu acredito que você deve estar indo atrás sempre que você estiver na dúvida se é um bom momento ou não para investir, né? Mas ainda hoje, né? Hoje, atualmente, agora, o mercado cripto está passando por um momento de certo pessimismo, né? As pessoas não estão vendo muita euforia, não estão comentando muito sobre o mercado. Por isso que é sempre o melhor momento para você investir é justamente nesse tipo de cenário, né? Não estou falando que qualquer ativo idiota que você vai investir que vai no futuro, daqui a alguns meses, vai dar retorno, né? Não, não é bem assim, você tem que fazer sua pesquisa, tá? Mas a segunda criptomoeda que a gente prevê é realmente voltando a atingir valores significativos, né? E tendo uma previsão muito otimista para ela é a Ethereum, né? A segunda maior criptomoeda do mundo, né? Diga-se de passagem, a Ethereum, todos os anos as pessoas falam que a Solana vai superar ela, e esse é de fato que isso aí nunca chegou, né? A Ethereum sempre se manteve como top 2, a segunda maior criptomoeda do mundo, e cara, não vai ser superada tão fácil, né? A Ethereum ainda tem um ecossistema gigantesco de DeFi, NFTs e aplicativos descentralizados. Ainda é a top 1, tá? Por mais que a Solana tá chegando na cola, mas nunca consegue ultrapassar, né? A terceira é justamente a Solana, né? A Solana tem essa perspectiva em relação à Ethereum, que ela pode superar a Ethereum em algum momento, né? Mas eu acredito que isso daqui não é nem o motivo principal que você deve estar investindo na Solana, tá? Você não vai investir na Solana porque ela vai superar a Ethereum, não. Você tem que investir na Solana se fizer sentido para você, de acordo com o que a Solana já propõe, tá? Como o próprio projeto já se define, né? Ela é uma criptomoeda que tenta ter uma rede muito mais rápida ali,
Por consequência, já teve algumas falhas grotescas ali, já chegou a cair, né? E sempre tem uma pulga atrás da orelha com a Solana por conta disso, né? Se de fato ela vai conseguir ser descentralizada, né? E ter um processamento tão alto assim, como a gente só vê no mercado centralizado, né? Com projetos centralizados, né? As taxas realmente são mais baixas em comparação a outras criptomoedas e o forte crescimento de aplicativos e DeFi ali. Ela basicamente tenta, vamos dizer, copiar, né, o ecossistema da Ethereum, né? Mas com algumas coisas diferentes ali, né? Proposta diferente. E uma delas é justamente isso, um processamento muito mais alto ali. A rede da Solana tem se popularizado e crescido bastante, tá? É bem verdade que os últimos projetos, assim, de que você vê que fizeram barulho no mercado cripto, né? Alguns é meme coin ali, mas todos esses, por incrível que pareça, não estão sendo tão lançados assim na rede da Ethereum e sim na rede da Solana, né? Até essas meme coins do Milley, do Trump, né, que você ouve falar por aí, tudo na rede da Solana, né? Tem coisa aí e a gente deve sempre ficar atento, né? Porque a Solana ainda não atingiu seu ápice, né? Tá longe disso, na minha opinião, né? Por isso que a gente tem sempre que ficar de olho. E a próxima é a Shai Link, né? Ela que a gente pode achar que não é tão legal assim contra as outras, não é um projeto tão que me brilha tanto os olhos assim, para ser sincero, né? Mas ainda assim tem uma rede bem forte e tem um grupo de pessoas ali que acreditam bastante no projeto, né? É um, a tokenização de ativos reais, contratos inteligentes de DeFi. A Chainlink resolve um problema importante: conectar dados do mundo real com o blockchain, né? Sempre quando eu falo sobre e tento imaginar esses projetos cripto, né? Eu sempre busco ver a proposta do projeto, né? Como ele se vende ali e se faz sentido, tá? Porque de fato você deve estar sempre se perguntando isso, né? É basicamente como surgiu, pegando outro cenário aqui, quando surgiu a internet, né? Muita empresa ali na hora de se vendia como algo inovador, mas quando você colocava no papel não fazia sentido nenhum aquilo ali. Na verdade, era um monte de cara, um monte de moleque ali, uma startup querendo te vender algo, uma loucura ali, que não, uma ideia sem sentido nenhum. Nvidia, para quem não sabe, está morando numa caverna, né? Se tornou a maior empresa do mundo, né? Mais de 3 trilhões de dólares ali, se não me engano já está batendo 4 trilhões, né? Virou um colosso, né? Superando as gigantes Amazon, Microsoft, Apple, né? A Tesla também superando todo mundo ali por conta principalmente da narrativa IA que criou ali, né? E a Render também em parte tenta suprir essa demanda, mas de uma forma descentralizada, né? Por isso que é um token que me chama muito a ação, muita atenção, né? Por isso que eu sempre falo, você tem que analisar o token de uma forma diferente, sabe? Porque são realmente projetos diferentes ali, né? Não adianta você que só entendeu o Bitcoin, que só investe em Bitcoin, né? Partir de vez para esses projetos assim sem analisar, sabe? Analisar o que quer voltando, né? Muitos desses projetos aqui vendem ideias, vendem soluções descentralizadas, mas a raiz ali, né, é controlada por uma empresa centralizada. São empresas aqui, né? Não são só criptomoedas, são empresas realmente. Então, pensa só, né? Uma empresa hoje em dia, um Facebook da vida, precisa de data centers centralizados ali. Muitas das vezes eles recorrem à Nvidia, por exemplo, né, para fornecer esse hardware para eles, ou a Amazon que vai ali ter os servidores para disponibilizar, né? Para esse, uma Netflix da vida também precisa desse tipo de serviço ali, né? Esse terceirismo, isso daí, compram servidores, compram data centers ali desses serviços, né? Quem fornece o hardware normalmente
é a NVIDIA, né? O que é hardware, né? A gente for explicar assim, todo software é isso aqui, toda aplicação web, né? Toda aplicação da Web 2, né? Web 2, Web 3 ali, né? Que a gente conhece. É toda aplicação ali que você consegue acessar da Web 2, né? E isso daí, com a render, visa fazer com que esses GPUs ali, essa capacidade computacional ali, não fique presa a um único local, né? Fique descentralizada ali. É realmente uma solução interessante, é um projeto que realmente chama a minha atenção, né? E isso tornou mais relevante ainda uma alternativa a gente pode pegar em relação à Nvidia, né? Um dos pilares assim que move o mercado cripto é realmente a palavrinha descentralização, né? Tudo que é descentralizado de primeira, que se vê como descentralizado, chama a atenção de muita gente, né? A próxima internet, que talvez pode ser a solução da Ethereum, né? A rede descentralizada mesmo ali, ou a gente também pode ver a Render fazendo um trabalho que no mínimo é interessante, sabe? Fornecer capacidade de GPUs para projetos que querem uma alternativa à centralização, né? Imagina só, você quer desenvolver um projeto, né? E quer hospedar isso daí em algo que vai precisar de uma capacidade de processamento muito grande, né? Você vai recorrer realmente a serviço da Amazon, né? A Web Services ali, né? Algo desse sentido, né? Normalmente os hardware ali fornecidos são da Nvidia, né? Para isso ocorrer, esses data centers ali. E você vai estar quase 100% das vezes ali recorrendo a um serviço que vai centralizar toda a sua operação, né? Toda a sua operação ali pode ser bloqueada a qualquer momento por qualquer governo, né? Olha só o perigo, né? Que você pode estar correndo, né? Mas com a renda isso pode ser solucionado, né? A conclusão que fica é que 2026 é um ano realmente empolgante para as criptomoedas. Cada vez mais projetos gigantes como o da Render vêm sendo consolidados, né, a todo momento. São criptomoedas interessantes, tá? Você que só conhece o Bitcoin e tudo mais, claro, você pode seguir só investindo em Bitcoin, tá? Muita gente faz isso e às vezes, dependendo ali que você vai pegar o, o ano, o período que aquela pessoa está investindo em correlação com outros investidores que estão investindo em altcoin e tudo mais, aquela pessoa está se performando bem melhor, tá? Porque o Bitcoin tem dessas, performa melhor. Se você não quer ter dor de cabeça nenhuma, né? Só escolhe o Bitcoin ali, onde você tem mais confiança ali. Se você quer diversificar o seu patrimônio inteiro e investir em alguma criptomoeda para se expor a esse mercado, escolhe, analisa alguma específica ali ou outra ali, encaixa no seu portfólio, até um pouco mais de risco ali, para no final estar se exposto a esse mercado que só vem ano a ano crescendo, né? A gente sempre pensa que vai ser o fim das criptomoedas, né? Pelo menos as pessoas fora desse mundo, né? Sempre acham que algum movimento ali, o Bitcoin batendo 100 mil dólares e caindo, voltando a casa de 70 mil dólares, é o fim, é a morte do Bitcoin, né? Vai morrer tudo, né? Pra quem já tá investindo há muito tempo, sabe que isso daí é normal, né? E vai continuar sendo assim por muito, muito tempo. A tecnologia em si tende a subir, a cair, tudo mais. Tem uma pesquisa, né, que o pessoal fez nos últimos 4 anos, 5 anos, né? A Nvidia, por exemplo, e a Tesla, né, só pegando como comparação, tiveram os mais oscilações ali no preço do que o próprio Bitcoin, né? Olha só, né? E isso era motivo de muitas críticas ao Bitcoin. Eu entendo, né? Eu entendo as pessoas que não investem no mercado, né, e terem esse receio, né? Porque realmente, quando você não tem, algumas pessoas precisam disso, tá? Precisam de um rosto ali por trás, precisam de um Elon Musk garantindo que a empresa vai performar, vai ter sucesso. Muitas pessoas investem na Tesla por conta do seu CEO, do seu dono ali, do seu criador, né? Muitas pessoas investiram na Apple por conta disso, muitas pessoas investem na Amazon por conta disso, né? Por ter uma figura que eles confiam ali, assumindo as responsabilidades e as rédeas ali da empresa, né? Tanto que quando
a gente vê algumas empresas mudando a rota, né, mudando o seu CEO, tirando o CEO, o seu criador, né, como no caso do Steve Jobs ali no período da Apple. A Apple caiu absurdamente e foi muito por conta disso, né, porque as pessoas confiam em algumas figuras ali, né? E entre elas é o CEO da empresa. Se elas gostarem do CEO da empresa, muitas das vezes elas investem, né? E quem está muito atrelado ao pensamento do mercado tradicional, é difícil realmente compreender as criptomoedas, mas vale o estudo, vale você, se quiser, né, tentar se expor um pouco a esse mercado que só vem crescendo e o futuro aí é muito promissor.